Tarifas mexicanas e o isolacionismo em alta. Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 11. Recentemente foi aprovado no parlamento mexicano uma ampla tarifação sobre bens importados pelo México dos países da chamada ASEAN, que é uma associação de países da Ásia. Às vezes parece meio óbvio, mas sempre bom para todos nós ficarmos na mesma página. O objetivo dessa tarifação seria a proteção da indústria mexicana. Essas tarifas serão entre 5% e 50%, incidirão sobre pouco mais de 1.400 itens esses, no caso, que não existe nenhum tratado, nenhum acordo, nenhum ponto de livre comércio entre o México e os países da ASEAN. E foi uma aprovação bastante relevante do legislativo mexicano. 76 votos a favor, 5 votos contra e 35 abstenções. Essas tarifas recentemente aprovadas entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que essa medida foi tomada única e exclusivamente para a proteção da indústria nacional mexicana, que não teria nada a ver com alguma pressão dos Estados Unidos, do governo de Donald Trump, e também não teria como objetivo esticar nenhuma tensão comercial, nenhuma guerra comercial atualmente em curso, segundo a apuração da Bloomberg. Se tem a ver ou não com o pedido do governo de Donald Trump, são outros 500, mas isso realmente aprofunda esse movimento de isolacionismo comercial que a gente vê no mundo inteiro nesse presente momento. E isso acontece de duas maneiras. A primeira maneira é que, embora o maior parceiro comercial, em termos do que importa, o maior parceiro comercial do México são os Estados Unidos, a China também ocupa uma posição relevante. Segundo o levantamento da Bloomberg, referente a dados de 2024, tudo que os mexicanos importam vem dos Estados Unidos em 40,12%, a parte de importações do México em relação à China é de 20,76%, e a União Europeia ajuda a compor a pauta de importações para o México em 14,66%. Em segundo plano, isso acaba afetando diretamente a China, que teve em 2024 um superávit comercial com o México de 71 bilhões de dólares. E, é claro, como a gente sempre pontuou para você, independente de quem seja o país que está capitaneando esse tipo de medida, isso complica o comércio, dificulta as coisas e todos saem prejudicados no final do dia. Isso independe de ideologia, de qual é a centralidade, qual é o espectro político do governo que esteja fazendo isso. Seja Estados Unidos, seja Brasil, seja México, qualquer um que fizer isso terá os mesmos resultados negativos em termos de comércio. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando, e como é que o Brasil será afetado com isso? Esse comércio, essa tarifação, melhor dizendo, do México, ela mira os países da ASEAN. Porém, esses 1.400, pouco mais de 1.400 itens, também são comercializados, também são importados pelo México, vindos de outros países. Então, pode ser que afete também esses outros países. Hoje, no caso, 2,25% da pauta exportadora do Brasil vai para o México. Segundo o levantamento da Agência Brasil, o governo brasileiro olha com atenção para essa nova tarifação, porque, embora nós tenhamos acordo comercial em alguns pontos, como por exemplo no setor automotivo, em outros a gente pode ser que tenha ficado descoberto, por ainda não haver algum acordo comercial de livre comércio com o México. E como levantou o Infomoney, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, capitaneado pelo Alckmin, é quem está mais de olho, e vai tomar vai tomar conta dessa questão para ver como é que a gente pode desembaraçar as relações com o México. Um fato interessante de ser pontuado, quando a gente pensa que é esse o campo do governo que irá discutir como desembaraçar as relações, é que provavelmente nós teremos sucesso nisso, porque uma coincidência, uma proxy disso, é que no dia em que esse episódio está sendo produzido, está sendo gravado,
o presidente Lula soltou uma publicação no X ou Twitter comemorando que desde 2023 foram abertos 500 novos mercados a exportações brasileiras no exterior. Sei que provavelmente você está olhando agora e falando assim, ou ouvindo agora e falando assim, poxa, mas não existem 500 países no mundo. No caso, nós não sabemos exatamente como é que essa contagem é feita, mas por 500 mercados abertos de comércio exterior, quer dizer o seguinte, sabe quando sai uma notícia, foi aberto o mercado de café, né? Agora o Brasil vai conseguir exportar café para a Ásia, agora o Brasil vai conseguir exportar carne de frango para a Tailândia, enfim, sabe quando essas coisas acontecem? De novo, não sabemos exatamente como é que essa contagem é feita, mas no dia em que esse episódio está sendo gravado, o governo, pelo X do presidente Lula, divulgou aí que 500 novos mercados foram abertos de 2023 para cá. Esse post também tem algumas outras coisas, alguns outros dados que não tem nada a ver com essa questão, mas enfim, fica aí a anotação da coincidência. E essa coincidência foi trazida para esse episódio porque desses 500 mercados, praticamente todos eles foram abertos ou pelo MDIC, né, já citado pela atuação do Alckmin, do vice-presidente Alckmin, ou pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é tocado pelo Carlos Fávaro e que também é um ponto aí de destaque positivo no governo Lula 3. Cabe apontar ainda que, mesmo que a Sheinbaum tenha dito, né, a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum tenha dito que essa tarifação não tem nada a ver com qualquer pressão dos Estados Unidos, essa aprovação acontece às vésperas de uma nova discussão e potencial renovação do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Né, discussão essa que deve acontecer em 2026. Esse acordo, inclusive, que tem a sigla CUSMA, C-U-S-M-A, Canadá United States Mexico Agreement. No mandato anterior de Trump, foi ele que tocou esse acordo. Mas por motivos que somente brilhante, usando o eufemismo dele, sabe quais são, foi um acordo horrível. Tão horrível que, por mais surreal que pareça, o governo Trump está ameaçando sair desse acordo, mesmo que tenha sido o próprio governo Trump, em seu primeiro mandato, a fazer esse acordo virar uma realidade. Isso vai ser discutido no ano que vem e não se preocupe, o que tiver de mais relevante sobre isso, nós vamos trazer aqui para o Curadoria e potencialmente também levaremos ao Cenários. Opinião. Essa movimentação por parte do México, embora tenha pequeno efeito em relação ao Brasil, que já inclusive se movimenta para evitar maiores problemas, é uma gota adicional no oceano de isolacionismo comercial no qual o mundo vive. E no caso do México, a preocupação fica um pouquinho maior, porque tal qual acontece aqui no Brasil, é muito fácil que uma pauta como essa entre, né, uma pauta de proteção setorial de importações entre na pauta de discussões, mas é praticamente impossível que essa pauta saia no futuro. Ou em termos mais diretos, quando os Estados Unidos fazem isso por meio de ameaça, buscando negociação, já é uma coisa ruim, porque isso arranha relações com parceiros antigos. Agora, quando países como México e Brasil colocam esse tipo de taxa para rodar, isso muito provavelmente acaba ficando por décadas valendo. E isso prejudica todo mundo, né? Prejudica os produtores, que vão ter insumos mais caros e não vão ter acesso a melhores práticas e produtos mais atualizados, e também prejudica a nós consumidores, porque vamos acessar produtos potencialmente de pior qualidade. E ao menor sinal de vamos tirar essa proteção, 200 mil associações que você não conhece e eu também vão surgir dizendo: sem isso o meu setor não segue adiante, demite X mil pessoas e tudo mais. Com tamanha aprovação no legislativo mexicano, nós podemos esperar que tal medida só seja revertida com acordos que sejam realmente positivos para o México, né, que façam diferença para o México, ou com alguma mudança grande no cenário global que force essa mudança a ser realizada. Caso contrário, o que entra agora nessas tarifações tem mais chance de durar um tempão do que tudo aquilo que foi anunciado no Liberation Day pelo Trump, que não viu chegar os fogos de Réveillon de 2026.
Essas taxas do México, se bobear, pessoal, elas vão ficar mais ou menos igual ao PERSE, que foi um programa que surgiu para apoiar setores que foram bastante prejudicados pela pandemia, e até o presente momento, esse PERSE vai durar até o final de 2026. Né? E com certeza, quando estiver chegando esse limite em 2026, vocês vão ver de novo no Congresso discussões dessas 200 mil associações falando, sem isso, o meu setor não segue adiante. Inclusive, até né, é importante a gente lembrar, o PERSE é uma coisa que foi colocado na mesa para aliviar questões da pandemia e vai durar pelo menos até o final de 2026. Enfim, né, Brasil, meus queridos e queridas. E um detalhe para os mais atentos, para as mais atentas, nós demos um spoiler de que seria esse aqui o assunto de um episódio futuro, no episódio de número 9. No fundo, pessoal, esse novo formato, esses novos formatos, melhor dizendo, de podcasts do Terraço Econômico, eles são feitos para que você consiga ouvir os episódios de maneira independente, que não precise ficar procurando outros episódios. Mas quando isso acontecer, quando tiver alguma referência, não se preocupe que a gente vai sempre te avisar. Né? Porque vai que esse aqui é o primeiro episódio que você está assistindo, que você está ouvindo de algum podcast do Terraço. Então vale a pena que você acabe procurando outros episódios. Não custa nada para a gente te dar esse toque. Breve aviso antes de encerrar esse episódio. Com altíssimas chances, a não ser que alguma coisa muito urgente aconteça nos próximos dias, este episódio que você está assistindo ou ouvindo é o último Curadoria de 2025. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe o apoio que vocês têm dado. De fato, a audiência tem sido muito maior. Nesse final de novembro e mês de dezembro, nós tivemos as maiores audiências do ano. Então, dado que vocês estão nos validando, nós vamos continuar com esses formatos em 2026. É um formato que é mais fácil, mais tete-a-tete, mais tranquilo, tanto de produzir quanto de chegar até você e de ampliar as discussões. Você não vai mais ficar tanto tempo sem conteúdo do Terraço Econômico. Gostou desse episódio? Não deixe de curtir, de compartilhar com quem você acha que se interessará por isso, ou às vezes para dar um cutucão em alguém que está falando alguma besteira sobre esse assunto, né? Vai saber qual é a sua real intenção. E não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários. E sobre feedback nos comentários, importante lembrar que o que a gente tem notado é que tem ficado mais fácil de trocar essas ideias nos comentários do YouTube. Então, se você estiver ouvindo esse episódio em algum agregador de áudio, em algum agregador de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts ou qualquer outro, vale a pena, se você quiser fazer parte dessa discussão, procurar esse título do episódio que você está ouvindo agora no YouTube, para que você possa dar os seus pitacos, colocar os seus comentários e participar das discussões. Sem mais por esse episódio, que é gravado com alguns dias de antecedência da sua publicação, né? Alguns dias de antecedência dele ir ao ar, porque tudo dando certo, estarei na praia no momento em que essa publicação acontecer. Vou deixando a nave hoje, Caio Augusto aqui, em 15 de dezembro de 2025. Até o próximo Curadoria.